O vídeo de hoje é sobre essa plana elétrica manual a bateria da marca Joonli que eu comprei no Mercado Livre. O preço de anúncio dela hoje, na data da gravação desse vídeo, está em torno dos R$ 570 aproximadamente, só que eu consegui um cupom e comprei ela por 500. Me pareceu um preço justo e razoável pela ferramenta que eu tenho aqui, mas eu tenho que comprovar isso nos testes, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Vou mostrar detalhes, vou fazer testes, vou passar algumas dicas sobre os ajustes e uso da ferramenta, e no final você vai poder decidir se a ferramenta é interessante ou não para a sua realidade e para a sua necessidade. Se você julgar adequado e quiser comprar uma como essa, o link vai estar aqui na descrição. E para conseguir cupons de desconto ou ofertas especiais na compra da sua próxima ferramenta, você pode participar do meu grupo no Telegram, entrando pelo código aqui na tela ou pelo link da descrição do vídeo. A plana chegou numa embalagem com um plástico escuro por fora e dentro a caixa da própria ferramenta. Abrindo a embalagem, tudo estava muito bem acondicionado e tem uma camada de EPS de proteção por cima e por baixo, e todos os componentes estão bem acondicionados dentro da embalagem. Aqui está o conteúdo do kit, então, que é composto pela ferramenta, pela plana, um manual de instruções, duas baterias, um carregador de mesa, guia paralela, chave para troca das lâminas, gabarito para ajuste e gabarito para afiação das lâminas. O manual da plana está 100% em inglês e é composto por imagens de baixíssima resolução com praticamente nenhuma explicação. E por conta da qualidade das imagens é muito complicado de você entender o que está querendo ser dito em cada uma dessas imagens. Tem aqui também uma vista explodida com todas as peças, porém baixa resolução também e bem complicado de você identificar cada uma das peças. As duas baterias têm aquele adesivinho básico chinês, mentiroso na tensão e também na capacidade, porque são baterias de 18/21 volts e não são de 6 ampere, depois eu mostro os testes. Pelo menos o padrão de encaixe é tipo Makita. O carregador, apesar de simples, já é um carregador de mesa e não aqueles carregadores comunzinhos de plug tipo fonte de fita de LED. Aqui estão os acessórios da ferramenta, que são a chave para a substituição das lâminas, o gabarito de ajuste delas e também um pequeno gabarito que facilita a afiação das lâminas, além de uma guia paralela. E agora a ferramenta, que tem uma boa qualidade construtiva, não tem nenhum tipo de rebarba, nenhum tipo de defeito aparente. A parte colorida aqui é plástico, esse preto aqui da capa da correia é plástico, esse preto aqui embaixo também é plástico e aqui essa parte é alumínio. A empunhadura aqui é toda emborrachada, como de costume nessas ferramentas. O gatilho fica aqui, normal, só que ele tem trava, que é esse botão aqui do lado. Então você tem que pressionar a trava para conseguir pressionar o gatilho e usar a ferramenta. Aqui na parte de cima, então, tem o manípulo de ajuste de profundidade de corte. Aqui na frente o parafuso que prende a guia paralela, que vai inserida nesse orifício aqui. Aqui o encaixe da bateria. E na face oposta aqui nós temos a saída de coletor de pó, que é uma saída não padrão e não redonda, ou seja, é difícil de você adaptar aqui e não vem com nenhum saco de coleta de pó. Na parte de baixo, então, nós temos as mesas de entrada e de saída e o rolo com duas facas. Aqui pode ver, inclusive, detalhes da correia, deixa eu ver se tem algum código. Aqui, ó, EPJ230, o código da correia. E as lâminas são padrão de 82 milímetros, lâminas fáceis de encontrar, inclusive essas contrafacas aqui que prendem a lâmina no eixo aqui também são fáceis de encontrar na internet. A mesa de entrada tem algumas ranhuras aqui, alguns chanfros para ser utilizado, por exemplo, para chanfrar bordas de peças de madeira, e a mesa de saída é toda lisa, com exceção dos furos aqui onde estão os parafusos. É uma usinagem razoavelmente boa, mas poderia ser um pouco mais lisa a base dela. Na parte de trás aqui tem esse pequeno apoio que serve para você largar a plana em cima de uma superfície sem encostar as facas na superfície. Então quando você vai largar ela, ele fica assim para frente e ela fica levemente elevada aqui na parte de baixo. Quando você vai usar, ele tem uma molinha que simplesmente deixa ele ser recolhido aqui para a parte de trás e senão ele é colocado de volta na posição aqui para ficar elevado. Então esse é um recurso padrão de praticamente todas as planas hoje em dia. O manípulo de ajuste de profundidade indica a profundidade máxima de corte aqui de 1 milímetro por passada. Agora eu vou colocar uma bateria aqui e vamos escutar a bichinha roncar pela primeira vez. Como você pode ver, a plana não é tão barulhenta rodando em vazio. Eu estou aqui falando e esse nível de ruído da minha conversa está nos 75, 79 decibéis. A plana, a 50 centímetros de distância do medidor, fica próximo dos 90.
É claro que esse nível de ruído vai aumentar bastante com a plana em utilização, principalmente se a afiação das facas não estiver em dia. Você viu que a medição de RPM deu aproximadamente 25.600, só que eu tenho que dividir esse valor por 2 por conta da composição do eixo da plana onde foi medido. Então o medidor ele mede a diferença de cores na hora que o eixo está girando. Como nesse caso eu tenho duas facas, duas contrafacas pretas aqui e duas seções que não são da cor preta, que são aqui aluminizadas, então o que vai acontecer? Ele vai medir o dobro da rotação porque vai passar duas vezes a parte da contracapa preta na frente do sensor. Então isso vai interferir na contagem. Então aqueles 25.600 representam o dobro da rotação. Na prática essa plana vai ter pouco mais de 12.500 rotações por minuto. Eu testei as baterias da plana usando a Torch DL24 com uma descarga controlada de 2 Ah. Uma delas deu 2.958 mAh de capacidade e a outra 2.979, na prática 3 Ah. Ou seja, 50% da capacidade nominal indicada aqui na etiqueta das baterias. O padrão de encaixe da bateria é tipo Makita. Se você pega uma bateria original da Makita, você consegue usar na plana, porém se você pega essas baterias aqui, você não consegue usar em ferramentas Makita. Agora eu vou fazer o teste do carregador, que na etiqueta diz ter 1 Ah de carregamento, ou seja, se ele entrega o que promete, vai levar 3 horas aproximadamente para carregar cada uma das baterias. Tensão de saída do carregador, pouco mais de 21 volts, deixa eu iniciar o teste aqui e eu vou ir aumentando de 100 em 100 mA até descobrir a capacidade máxima dele. Já está em 800, 900, 1 A, 1.1, já passou a capacidade nominal, parou o teste. Então, entrega os 1 A. Vamos reiniciar o teste aqui. Deixa eu colocar em 1 A aqui, iniciar, ver se ele estabiliza e se ele mantém essa tensão de carregamento. Ó, 1 A de carregamento aí, entregando mais de 21 volts, então o carregador entrega a capacidade nominal da etiqueta. Antes de usar a plana pela primeira vez, você precisa conferir o alinhamento das lâminas. Raramente isso vem regulado de fábrica, então eu recomendo que você faça a desmontagem e a regulagem das lâminas. Que regulagem é essa? Você vai pegar um pedaço de madeira que esteja reto e você vai alinhar aqui com a mesa de saída. A altura da lâmina, ela tem que estar exatamente à altura da mesa de saída aqui. Então o que você vai fazer? Você vai botar um pedaço de madeira reto aqui, ou alguma régua de alumínio, por exemplo, que não danifique a afiação da plana, e você vai mexer, pode usar a correia aqui do lado para mexer, porque aqui pela lâmina você pode se cortar, pode se machucar. Então você pega pela correia aqui do lado ó, e você gira o eixo. Você vai ver que quando você gira o eixo aqui, essa lâmina dá uma beliscadinha no pedaço de madeira. Você viu que jogou um pouquinho para frente. Ó. É isso que tem que estar acontecendo. Não pode levar muito lá para frente, tem que ser só uma encostada na madeira aqui, o que indica que ela está alinhada com a mesa de saída. Caso não esteja muito alta ou esteja muito baixa, esteja com uma divergência aqui, precisa desmontar e fazer a regulagem, o alinhamento, e eu já vou mostrar para você como que você faz isso. Mas a lâmina, a faca, precisa estar no nível da mesa de saída, não na de entrada, na de saída na parte de trás da plana. Para tirar as facas aqui e fazer a regulagem, eu recomendo que você tire fora a mesa de entrada aqui, que é só presa no parafuso de ajuste. Eu recomendo que você tire, que vai facilitar um pouco o processo. Então o que você vai fazer? Vai pegar aqui esse parafuso, vai girar no sentido anti-horário, que é o sentido de soltar. Fica segurando com a mão aqui embaixo, porque ela vai ser arremessada, porque tem uma mola ali dentro que dá pressão. Então você vai soltando até você sentir que aquela mola soltou. Daí você remove aqui a mesa, tem a mola ali dentro, deixa ela de lado, tira aqui o parafuso de ajuste, deixa de lado também, e daí você tem um acesso maior a essa área aqui para você fazer a remoção das lâminas. Para fazer a regulagem das facas, você precisa tirar elas do eixo aqui. Então, o primeiro passo é soltar os parafusos da contrafaca que faz a fixação dela no eixo. Essa chave que vem junto aqui nem sempre dá certo, principalmente na primeira vez que você vai fazer isso daqui, porque ela tem uma alavanca curta, machuca a mão aqui e você não consegue fazer força. Então, às vezes, na primeira vez, você pega uma chavinha combinada, por exemplo, e daí você usa a própria lateral da plana aqui para fazer força. Ó. Segura aqui no eixo com o dedo para ele não girar, e daí força aqui no sentido de desaperto. E daí você vai conseguir, de uma forma mais simples um pouco, soltar o parafuso caso ele esteja muito apertado. Depois que você soltou, daí sim você pode ir com essa chave que veio junto aqui para fazer a remoção dele. Remover os parafusos aqui, você vai tirar a contrafaca, que é a peça que dá o aperto aqui, essa pecinha aqui.
E daí você tem a lâmina solta pronta para ser retirada. Toma cuidado com a aresta de corte aqui, que você pode se machucar feio, dependendo de como você pega. E eu não preciso nem falar que a bateria tem que estar fora da ferramenta para você fazer isso daqui. Aqui é que vai acontecer o ajuste, ó. Você tem esse limitador aqui que vai encaixar nessa ranhura do eixo ali no fundo. É com esse limitador aqui que você faz o ajuste da lâmina. Como que funciona? Você solta esses dois parafusos aqui. Toma cuidado para você não pegar na aresta de corte. Você solta esses dois parafusos aqui. Com isso aqui solto, você vai usar esse gabarito de plástico aqui que veio junto com a plana para fazer a regulagem. Então você vai aqui nesse batente que tem encostar o fio, a aresta de corte da lâmina, e daí essa peça aqui de metal você vai encostar aqui contra a parte de fora do gabarito, a parte de trás. Quando você fez isso, que você travou a lâmina aqui no final e essa peça de metal aqui contra a parte de trás do gabarito aqui, você aperta de novo os parafusos aqui. Pode dar um aperto aqui só para segurar no lugar, e daí depois você apoia isso aqui em uma outra superfície para você apertar de forma mais segura esses dois parafusos. Cuidado para não espanar esses parafusos aqui, porque isso pode ser um problema para manutenções futuras. Fez isso aqui, você vai encaixar a lâmina de volta aqui nessa ranhura. Vai posicionar a contracapa em cima para dar o aperto. Atenção à direção que você vai colocar essa contracapa para ela não ficar ao contrário, por exemplo. E daí você vai recolocar os parafusos. Muito cuidado nesses parafusos aqui para não colocar a rosca torta, espanar um parafuso, porque isso é um problemão para resolver depois. Eu apertei os parafusos com a mão, deixei eles um pouquinho soltos aqui. Antes de apertar eles com a chave, você vai botar o dedinho aqui na frente, não no fio dela, um pouquinho mais em cima, e vai fazer pressão na direção oposta aqui, para você eliminar qualquer tipo de folga que tenha nessa lâmina aqui, no encaixe daquela ranhura que tem ali. E agora você aperta com a chave. Aperta um pouquinho, daí você solta a mão aqui para não se machucar, e daí você dá o aperto final. Não precisa tirar água de parafuso, só apertar até ficar firme. Para recolocar a mesa de entrada, eu recomendo que você gire essa parte da faca aqui para baixo, para não ficar a aresta cortante aqui. Então, se você encostar a sua mão aqui, não tem perigo de você se cortar, por exemplo. Daí você vai pegar a mesa de entrada, vai descobrir a orientação dela, tem as flechinhas apontando para frente aqui, as setinhas, o lado que fica para frente. Daí você vai posicionar ela com a mola aqui dentro. Como tem a mola que faz pressão, você precisa pressionar com bastante força aqui. Então, você vai pressionar aqui para ela comprimir a mola. E aqui por cima você vai colocar o parafuso até ele pegar rosca. Quando ele pegou rosca, é só ir apertando. Para descobrir a posição zero dessa mesa de entrada aqui, você vai ter que alinhar ela com a mesa de saída. Então você pode usar aquela mesma madeirinha de antes ou uma régua, por exemplo, para deixar ela alinhada aqui com a mesa de saída para você saber que essa é a posição zero aqui do manípulo. Ó, quase acertei, só voltar um pouquinho. Com a posição zero definida aqui, que é contra o cabo da ferramenta, você sabe que girando o manípulo no sentido horário, você vai aprofundar, você vai tirar cada vez mais material. Agora, depois de fazer isso nas duas lâminas, nas duas facas, você tem a sua plana regulada. Então precisa fazer isso com o gabarito para garantir que as lâminas fiquem alinhadas com a mesa de saída. Agora eu vou te mostrar alguns testes práticos que eu fiz com a plana. Eu tirei meio milímetro por passada e eu usei um caibro de eucalipto vermelho extremamente pesado e duro e também alguns pedaços de tábuas mais macias. Em todas as situações que eu submeti ela durante os testes, ela atendeu de forma bem satisfatória. Eu confesso que foi até um pouco acima do que eu esperava para essa ferramenta.
Eu fiz também a medição da corrente consumida pela ferramenta, tanto em vazio quanto em funcionamento, para tentar estimar uma autonomia com essas baterias. Em vazio ela ficou ali nos 16 amperes, o que já me surpreendeu, mas tirando meio milímetro na passada foi para mais de 24 amperes, na média de 24. Eu confesso que fiquei bastante surpreso e eu não esperava que essa ferramenta exigisse tanta energia para funcionar. Testes feitos, é hora da gente conversar um pouquinho sobre a plana. Eu confesso que tive algumas surpresas positivas com essa plana. A primeira delas no que diz respeito à construção da ferramenta. Me surpreendeu o fato de ser uma construção um pouco acima da média das ferramentas Xing Ling que eu costumo testar. Nenhuma rebarba, nenhum defeito, nenhuma peça mal encaixada, nenhum defeito de transição entre borracha e plástico, por exemplo. Tudo no seu devido lugar e com um padrão um pouco acima da média. A segunda surpresa foi que o carregador entregou a potência ali que está na etiqueta. Isso eu acho que é a primeira vez que acontece com uma ferramenta desse tipo aí. E a terceira surpresa foi o desempenho da máquina. Eu confesso que eu escolhi aquele caibro de eucalipto justamente por ser uma madeira dura de difícil aplanamento. Inclusive no detalhe, quando eu mostrei ali, você viu que tinha uns defeitos no acabamento, que de um lado ficou bem lisinho e do outro nem tanto, porque ela tem fibra reveza em algumas partes. E eu escolhi propositalmente aquela peça justamente porque eu pensei que a ferramenta ia pedir água já no começo. E não foi o que aconteceu. Ela desempenhou de forma bastante satisfatória durante os testes que eu fiz. Claro que eu não estava tirando muito material, mas também não era pouco. Meio milímetro em uma madeira de alta densidade é uma remoção bem considerável. E mesmo assim, a ferramenta se mostrou valente e desempenhou de forma satisfatória durante a execução de todos os testes. Uma coisa que deixa bastante a desejar nessa plana são as baterias. Eu acho que a bateria é o gargalo de qualquer ferramenta dessas Xing Ling, entre aspas, sem marca que a gente tem aí. Então as baterias, conforme medido ali e mostrado no teste, tem uma capacidade de 3 ampere-hora aproximadamente. Isso quer dizer que, pela medição que eu fiz ali, na remoção em madeira dura, com toda a largura da lâmina, usando uma passada de meio milímetro, e a ferramenta consumindo 24 amperes, ela é bem gastona, digamos assim, de energia, a autonomia dessas baterias aqui vai ficar em torno dos 8, talvez 10 minutos. Ou seja, com duas baterias eu consigo trabalhar 20 minutos. 20 minutos dá sim para fazer muita coisa, só que o carregador leva 3 horas para carregar uma bateria. Então, se você não tiver baterias melhores e um carregador rápido, você vai poder trabalhar pouco com essa ferramenta. Aliás, isso é uma ilusão de muita gente. As pessoas compram ferramenta bateria achando que vão usar meio dia a fio a ferramenta com as baterias que vem no kit. Ferramenta bateria é ferramenta para uso pontual e eventual, não é uma ferramenta para uso contínuo. Se você não consegue entender essa lógica básica, você está desconexo da realidade. Tá? Não é uma ferramenta para você dar pau durante horas e horas, é uma ferramenta para usar vez ou outra com a facilidade e a portabilidade da bateria. É assim que funciona a lógica da ferramenta bateria. Mas mesmo que você tenha uma bateria de 5 ampere-hora, dos 8 minutos você vai passar aí para uns 13, talvez 15 minutos de autonomia. Então muda sim, mas não é tanto em relação a baterias com maior capacidade e potência. Eu confesso que fiquei surpreso com quanta energia essa ferramenta precisa para funcionar. Tudo bem que é uma ferramenta que faz bastante esforço, mas eu esperava que ela gastasse um pouco menos de bateria e tivesse uma autonomia melhor. As lâminas ou facas da plana vieram bem afiadas, só que não estavam reguladas, então eu tive que desmontar todo o conjunto ali e fazer a regulagem conforme eu mostrei no início do vídeo. Aliás, isso é uma dica que eu te dou indiferente da plana que você comprar. Sempre quando ela chegar para você, você desmonta todo o conjunto, faz a regulagem das facas e remonta todo ele. Isso garante que você vai apertar devidamente todos os parafusos, que não corre o risco das facas estarem mal reguladas, tortas, por exemplo, e também não corre o risco de você ter algum parafuso mal apertado ali e causar algum tipo de dano na ferramenta ou acidente durante as primeiras utilizações. Mas, feita a regulagem, tudo funcionou de acordo como esperado. Ainda falando sobre as facas, elas são padrão de 82 milímetros, é um formato padrão também que você encontra com muita facilidade no mercado. E são baratas, eu acho que é menos de R$20 um par de facas caso você queira repor. Mas você pode também fazer a afiação, que não é muito difícil. Vem esse gabarito aqui junto, só que isso aqui não é um gabarito de afiação, já deixo essa ressalva aqui. Ele é um clipe para você prender a faca para fazer a afiação. Então, para você ter uma firmeza maior, para você conseguir segurar isso melhor e ter uma noção do ângulo de afiação. Mas isso aqui não é um gabarito para afiar. De qualquer forma,
serve para você segurar a lâmina com maior segurança e também para você ter uma firmeza maior na hora de fazer a afiação. Eu acho que até com lixa você consegue fazer algumas afiações básicas, mas eu recomendo que você leve até um profissional de afiação para fazer isso. O que eu diria para você, se você vai comprar a plaina? Quando você quiser trocar, quando você vê que ela está perdendo o fio, você compra um par de lâmina adicional e daí você tem duas. Então você troca, coloca as lâminas novas e leva as velhas para afiar e depois você sempre tem uma sobressalente. Então você não precisa parar de trabalhar por conta da afiação das lâminas. Estragou a lâmina, pegou alguma coisa ou perdeu o fio durante o processo que você estava executando, troca, continua fazendo o seu serviço e depois você leva o par que está sobrando ali para fazer a afiação ou faz a afiação depois. Apenas uma recomendação que economiza tempo. Ah, Ricardo, mas eu sou hobbyista, eu não preciso de um par de facas extras. Na verdade, se você é hobbyista e faz projetos só no final de semana, daí que você precisa. Porque imagina comigo, você espera a semana toda para começar um projeto, você vai começar o projeto, percebe que a sua plaina está sem fio nas facas. Daí você vai ter que parar o que você está fazendo para ir afiar ou levar para uma pessoa fazer a afiação, ou talvez perder o final de semana se você não sabe, não tem como afiar, por conta de você não ter um par de facas sobrando. Então, quando você é hobbyista, você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo e ter um par de facas extras talvez faça toda a diferença. Não é caro, como eu falei, com menos de R$ 20 você compra um par e aquelas contra-facas também estão disponíveis e são baratinhas caso seja necessário. Uma ressalva bastante importante sobre o uso desse tipo de plaina aqui em marcenaria é que você não tem tanto controle na remoção de material quanto você teria com uma plaina manual como essa. É uma ferramenta mais bruta, com motor elétrico extremamente potente, facas afiadas girando a 12.000 RPM. E se você erra a passada, você estraga a peça. Aliás, a chance de um iniciante com esse tipo de ferramenta estragar as peças é maior do que dele acertar e ter uma peça boa no final para usar em um projeto de marcenaria. Então você que está começando, não vai tirar meio milímetro por passada, nem 1 milímetro, você vai tirar 0,1, 0,2, no máximo 0,3 por passada, para você ir entendendo o funcionamento da ferramenta. Esse tipo de ferramenta aqui exige uma habilidade absurda do operador. Não é como uma plaina de bancada que você tem artifícios ali que facilitam o processo. Aqui tudo depende da sua habilidade. Quanto material você vai remover, onde você vai remover, como você vai fazer a pressão nessa lâmina, nessa plaina, desculpa, para fazer a remoção de material, tudo isso impacta no resultado final. Não é o assunto para o vídeo de hoje, mas eu vou fazer um vídeo completo ensinando como preparar peças usando esse tipo de plaina manual aqui e esse tipo de plaina manual aqui. Aliás, falando, já que eu estou com uma na mão aqui, eu acho que essa plaina aqui ela é um complemento para esse tipo aqui. Por quê? Aqui você não tem tanto controle, é uma ferramenta para mais remoção de material do que acabamento de superfície. Já aqui nós temos uma ferramenta com extremo controle na remoção de material e que dá acabamento final na superfície. O que eu recomendo e o que eu acho mais interessante para usar? Você remover o bruto, o grosso do material para você não sofrer meia hora planando uma peça com uma plana dessa daqui. Então você vai lá em 5 minutos com uma dessa daqui você resolve. Tira o grosso, tira o bruto daquela peça e para fazer o acabamento você vem com uma plana dessas. Daí sim você tem um controle total e você consegue finalizar a superfície para usar no seu projeto. Pelo menos é a forma que eu considero mais adequada para utilizar. Mas de forma geral, uma ferramenta que foi satisfatória nos testes aqui, eu confesso que fiquei bastante surpreso com o resultado e não me arrependo de ter comprado ela, ainda mais que eu consegui aquele descontinho ali, ela me saiu pelos R$ 500. É claro que, dadas as circunstâncias de tudo que você viu no teste, serão necessárias baterias melhores para usar com a ferramenta, principalmente no caso de aplanamentos mais longos de peças maiores, por exemplo. Uma questão também bastante interessante é que é uma ferramenta complicada para você usar com coletor de pó, porque o peso da mangueira pode tirar um pouco da sua estabilidade e da sua precisão no uso, mas é uma ferramenta que suja bastante. Então, eu não recomendo que você use ela no ambiente fechado da sua oficina, sem coleta de pó, ou sem um saco coletor, que aliás deveria vir com a ferramenta, que por mais xarope que seja você ficar esvaziando aquele saquinho coletor, ainda é melhor que ficar juntando tudo do chão depois. Mas eu recomendo que você vá para o quintal, apoie a sua peça lá numa bancada e faça o seu trabalho no quintal, que daí a sujeira fica num ambiente aberto e mais fácil, digamos assim, de você limpar depois, pelo menos na minha visão. Então é uma ferramenta que faz bastante sujeira, como toda plaina, aliás.
Bom, eu acho que eu consegui abordar os principais pontos em relação à ferramenta e com todas as informações que eu passei aqui, você deve ter condições de formar a sua própria opinião e definir se é uma ferramenta interessante para a sua necessidade e realidade dentro da marcenaria. Caso você tenha interesse, o link da Plena está aqui na descrição. E lembrando que tem também o meu grupo de ofertas, onde normalmente tem cupom de desconto. Então daqui a pouco você quer comprar a sua com o cupom aí, participa do grupo lá, é de graça e na pior das hipóteses você vai economizar na compra da sua próxima ferramenta. Caso você tenha ficado com alguma dúvida específica que não foi falado aqui no vídeo, por favor, deixe um comentário e dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo e interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo em uma próxima oportunidade.